Boa noite, meu povo. E aí, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Vendo também? Boa noite, professor. Eu Boa estou noite. ouvindo bem. Não, isso... Boa noite, mestre. Boa Perfeito noite. e claro. Vamos lá. Talvez semana que vem devemos mudar de plataforma. Chegaram os e-mails institucionais para que a gente faça uso do Microsoft Teams, né? A gente ainda está se adaptando lá, mas dizem que essa parte da aula remota, né? O aplicativo é muito melhor do que esses que a gente tem usado, né? Não trava, não dá essas ziquezeiras que isso aí dá, tá? Então,
provavelmente, semana que vem eu já devo estar usando. Mas eu deixo a representante avisada direitinho, tá? Com o link, para todo mundo ter ciência, tá bom? Mas vamos deixar para a semana que vem isso. Gente, vamos. Hoje eu não vou perder tempo, não, que a gente está um pouquinho atrás da turma da manhã, tá? Eu quero tentar, como eu falei, a turma da manhã tem 20 minutos de aula a mais, né? Que o tempo da manhã tem 50 minutos. E com isso eles acabam ganhando, né? Eu ganho velocidade com eles. Então, sem mais delongas, vamos continuar. E na aula passada eu terminei falando do empresário individual e empresário coletivo, né? Ficou faltando a parte da capacidade e dos impedimentos, tá? Isso é tranquilo de entender, tá? É letra de lei, então não tem muito mistério, não. Tá até no Código Civil. Quem viu aí o material que eu mandei, né? Eu copiei do Código Civil alguns artigos, só para a gente ter como base, tá? A parte de capacidade. Então, para começar, capacidade para empresariar, quer dizer, capacidade para ser empresário, tá? O que se precisa para ser empresário? Primeiro, ter capacidade civil plena, tá? E a capacidade civil plena, como a gente já viu que o direito empresarial, né, ele é ligado a vários outros ramos de direito, a gente, né, vai sempre se socorrer lá no direito civil. Capacidade civil plena para os atos da vida civil, 18 anos, tá? Então, só se adquire capacidade civil plena a partir dos 18. E não ser impedido legalmente. Só são esses dois requisitos para você ser empresário: ter capacidade civil plena, tá? E não ser impedido legalmente. Eu vou continuar falando da capacidade aqui, depois a gente fala dos impedimentos, tá? Existem algumas figuras, algumas pessoas que são impedidos legalmente de exercer atividade empresarial. Então, artigo 972, capacidade civil, tá? E não foi impedido legalmente. No 973, diz que a pessoa que foi impedida legalmente de exercer atividade empresarial, se o fizer, tá? Responderá pelas obrigações contraídas. Então, existem algumas figuras que não podem ser empresários, tá? Por exemplo, aqui eu vou adiantar juiz, né? Os magistrados. Os magistrados não podem ser empresários. Empresário individual. Podem até ser sócios, né, de empresas, mas não pode ser o sócio gerente, o sócio administrador, tá? Então, se porventura, né, algum magistrado estiver exercendo atividade empresarial, ele vai responder pelas obrigações que decorreram daquela atividade dele, que ele não poderia estar fazendo, tá? Então, uma pessoa legalmente impedida de exercer atividade empresarial, tá? Se o fizer, responderá pelas obrigações que ela contraiu enquanto empresário, tá? 974. Poderá o incapaz, né, por meio de representante ou devidamente assistido, quer dizer, um incapaz que tem que ser representado ou assistido pelo seu credor, seu tutor, continuar empresa antes exercida por ele, por seus pais ou pelo autor da herança, tá? Então, o incapaz, tá? Aquele que não tem capacidade civil plena, ou porque ainda não a atingiu, ou porque perdeu essa incapacidade por algum motivo depois de ter adquirida, tá? Ele pode continuar a atividade empresarial representado por meio de representante, né, um representante, ou pelo seu ou assistido, tá? Se ele tiver a capacidade, a incapacidade temporária, né? Ou uma capacidade que ainda não se tornou plena. A gente sabe que os maiores de 16 e menores de 18, né? Eles têm capacidade relativa.
tá? Então, eles podem exercer atividade empresarial, tá? Que foi dos seus pais ou que receberam de herança, sempre assistidos, tá? Ou se for menor de 16, ou por algum motivo perdeu sua capacidade, eles vão ser representados, tá? Pelo seu curador ou pelo seu tutor. Então, o incapaz pode exercer atividade empresarial? Pode, por meio de representante ou devidamente assistido. Mas o artigo diz que ele pode continuar empresa antes exercida por ele, por seus pais ou pelo autor da herança, tá? Então, ele pode continuar algo que já tinha iniciado, continuar uma atividade que já existia. O menor nunca vai poder iniciar a atividade empresarial. Ele não vai poder se registrar como empresário, tá? Empresário individual. Ele não vai poder ser o gerente de uma sociedade que esteja sendo formada, tá? Então, ele pode continuar, sou empresário, né, em uma viagem que tive que fazer para representar, né, a minha sociedade, ou representar o meu negócio, ocorre um acidente e eu perco temporariamente a minha capacidade, né? Fico em coma, ou então perco a minha capacidade plena, fico com a capacidade relativa, tá? E o meu negócio? Para de existir porque eu perdi a capacidade? Não, tá? Ela pode ter continuidade através do representante, tá? Parágrafo 1º. Só que nesse caso, ou nesses casos que eu citei, tá, precisa de autorização judicial. O juiz precisa autorizar. Está lá no parágrafo 1º do 974. Nos casos deste artigo, precederá a autorização judicial. Após exame de circunstâncias dos riscos da empresa, bem como conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada a qualquer momento, ouvidos os pais, tutores ou representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros. Então, existe, tá, a possibilidade do incapaz exercer atividade empresarial se for para continuar uma atividade que já existia, mesmo que existia essa atividade que ele a exercesse, tá? Ou que os seus pais exerciam, ou que ele herdou, né? Alguém deixou de herança para ele, atividade empresarial, tá? Então, ele pode continuar nessa situação, mas precisa de autorização judicial. Parágrafo 2º. Não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranhos ao acervo daquela, devendo tais fatos constar do alvará que concedeu a autorização. Então, vamos supor que eu seja um menor que recebi, né, por herança, a atividade empresarial que era dos meus pais, tá? Mas eu já tinha bens, né? Eu já tinha casa no meu nome, eu já tinha ações no meu nome, tudo doado, não importa qual tenha sido o vínculo, tá? Mas esses bens não são bens que se comunicarão com a atividade empresarial, mesmo que essa atividade empresarial venha a sucumbir, né? Mesmo que a atividade empresarial venha a sofrer um processo falimentar, por exemplo, tá? Então, os bens deste incapaz que ele tinha antes de receber, tá, a incumbência de continuar a atividade empresarial, tá? Esses bens não se comunicam de qualquer maneira com os bens que eram da empresa, tá? Se porventura a empresa passar por dificuldades financeiras, os bens deste, tá, empresário não se comunicarão com as obrigações contraídas
tá? Pela sociedade empresária ou por ele enquanto empresário mesmo. Ficam livres. E essa informação tem que constar do alvará, né, que o juiz vai liberar para a autorização da atividade. Parágrafo 3º. O registro público de empresas mercantis, né, a gente já sabe que isso são as juntas comerciais, deverá registrar os contratos ou alterações contratuais da sociedade que envolva sócio incapaz, desde que atendidos de forma conjunta os seguintes pressupostos. Abre aspas aqui. A junta comercial deverá registrar os contratos ou alterações contratuais da sociedade que envolva sócio incapaz. É dever da empresa comunicar à junta comercial toda e qualquer alteração contratual, toda ou qualquer informação relevante em respeito àquela sociedade, tá? Aquela empresa, aquele empresário, e fazer isso lá no registro, tá, que existe da empresa, né? Na turma da manhã eu já tinha falado, o primeiro dever do empresário, né, a primeira obrigação do empresário, tem algumas, a gente vai ver uma por uma, né, mas a primeira obrigação dele é se inscrever antes de iniciar as suas atividades, tá? Então, antes de iniciar as suas atividades, o empresário deve se inscrever no órgão competente, tá? Lá na junta comercial. Então, todas as outras, né? Todos os outros registros que ele fizer vão ficar, tá? Eles dizem à margem da sua inscrição. É como se a gente estivesse colocando, comparando aqui, registro de imóvel, né? Toda informação importante a respeito daquele imóvel, a gente tem que colocar lá à margem do seu registro. Se tem cláusula de incomunicabilidade, de impenhorabilidade, tá? Essas cláusulas vão ficar lá registradas, porque se você for extrair a certidão de ônus reais do imóvel, né, vai sair lá todas as informações pertinentes àquele imóvel. A mesma coisa acontece com o empresário ou com a sociedade empresária. Todas as informações relevantes, né, devem estar lá no registro, tá? No seu registro lá na junta comercial. Então, não é só do incapaz. Aqui diz do incapaz, mas tudo que é importante, que é relevante, tem que ser registrado lá. Então, deverá registrar contratos e alterações contratuais de sociedade que envolvam sócio incapaz, né? Mais ainda, né? Se tem sócio incapaz, aí é que se deve realmente registrar essas informações. Só que alguns pressupostos têm que ser cumpridos. Primeiro, o sócio incapaz não pode exercer a administração da sociedade, tá? O capital social desta sociedade deve estar totalmente integralizado. Não vamos esquentar a cabeça com isso agora não, depois a gente vai entender melhor essa história de capital integralizado. E, para quem não conhece, claro. E o sócio relativamente incapaz, que estiver sendo assistido, ou absolutamente incapaz, que estiver sendo representado, tá? O documento, tá, dessa representação ou da assistência tem que estar também junto lá do registro. Então, isso é cumulativo, tem que ser os três, tem que cumprir os três requisitos, tá? Fora isso, tudo tranquilo. Artigo 975. Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei, não puder exercer atividade empresária, nomeará, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Então, lembra dos impedidos de empresariar? Vamos supor que o incapaz tem como representante, né, uma pessoa que está impedida legalmente de empresariar, né? Um empresário que foi falido e não foi reabilitado ainda, um juiz, né, ou um funcionário público, e esse menor está recebendo por herança, por exemplo, essa atividade, tá? E a pessoa que representa ele não tem como ser gerente, ser um administrador, porque ela é impedida legalmente, tá?
Então, ela tem que nomear alguém. Eles falam que nomear um gerente, e a nomeação depende da autorização judicial também. O juiz vai autorizar ou não aquela pessoa a exercer a atividade, tá? No lugar dele, porque ele não pode, tá? Então, também é tranquilo isso. Pode ver que está na lei. Tudo está na lei. Parágrafo 1º, do mesmo modo, será nomeado gerente em todos os casos em que o juiz entender ser conveniente. Isso aqui é a conveniência do juiz. E 2, a aprovação do juiz não exime o representante ou assistente do menor ou do interdito da responsabilidade pelos gerentes nomeados. Responsabilidade aqui subjetiva, né? Então, a pessoa que está sendo indicada, tá? Tem que ser uma pessoa que não vai te causar problema, porque senão você que indicou vai responder pelos atos daquela pessoa, tá? 976 fala da emancipação. Então, os emancipados, tá, tem que fazer prova da sua emancipação. Por quê? A pessoa emancipada, ela adquire capacidade civil plena com a emancipação, né? Então, se eu tenho 16 anos e cumprir algum daqueles requisitos lá do Código Civil que fala a respeito da emancipação, né? Tomei posse em concurso público com menos de 18 anos, curso superior também, colação de grau de curso superior com menos de 18 anos, casamento. Então, todas aquelas hipóteses de emancipação, se acontecer, eu tenho que fazer prova e registrar lá na junta comercial à margem do registro da empresa, tá? Então, a prova de emancipação e a autorização, né, do incapaz, a autorização do juiz, tem que ser registrada, inscrita lá na junta comercial. Parágrafo único, o uso da nova firma, conforme é o caso, ao gerente ou ao representante do incapaz, ou a este, quando puder ser autorizado. O uso da firma é o uso do nome empresarial, tá? Depois a gente vai entender melhor essa história de firma, porque é um dos tipos do nome empresarial. No empresarial você pode ter na modalidade firma e denominação, mas depois a gente vê isso, tá? O que diz é que o empresário individual, né, o seu nome empresarial é formado pela firma social, né? O seu nome civil, aditado lá do objeto da sua atividade ou não, se quiser, tá? Ou algo que identifique melhor aquela pessoa, e ele vai passar a assinar enquanto pessoa jurídica daquela forma. Então, o nome lá é João das Couves, tá? E ele colocou JC Verdureiro. Se ele for assinar algum contrato, né, de fornecimento de verdura para um restaurante, por exemplo, a assinatura que vai no contrato não é a assinatura dele, pessoa física, é a assinatura dele, pessoa jurídica, o JC Verdureiro. Então, ele tem que criar lá, isso é a sua firma, tá? Mas depois a gente vai entender isso melhor. Alguém aí com o microfone aberto? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá todo mundo tranquilo aí? Todo mundo entendendo? Quando o juiz vai entender conveniente que está indicado por esse agente daquele cargo? Bom, o juiz não tem, né? O juiz não tem, como é que eu vou falar? Conhecimento das pessoas. Ele vai, nesse caso aqui, ele vai fazer uma análise muito fria, curricular, né? Gente, tem alguém com o microfone aberto aí. E está fazendo muito barulho. Julinho. Quem é Julinho? O microfone está aberto. Eu vou... Tem alguém com o microfone aberto aí? Gente, eu vou silenciar aqui. Se vocês quiserem falar comigo, levantem a mão aí.
façam pelo chat, porque senão atrapalha muito. Vamos lá. Não consegui fechar. Bom. Silenciei. Quem quiser fazer pergunta, faz pelo chat, eu vou ficar com o chat aberto aqui. Pelo que eu entendi da pergunta, o juiz vai entender conveniente se aquela pessoa é indicada ou não para o cargo? É isso? Quem fez a pergunta? Cristiano. Então tá. Eu acredito que a conveniência aí do juiz, da aceitação, o convencimento dele, deva ser através de currículo ou alguma coisa dessa natureza. Ele não tem como conhecer as pessoas, né? É indicado, né, do representante lá. Então, confia-se que, pelo menos, a pessoa tendo ciência de que vai ser responsabilizada pelos atos daquela pessoa que ele está indicando, indique uma pessoa, tá, que vai dar conta do recado, né, que não vai usar daquela posição para prejudicar, ou então para fazer alguma falcatrua, ou algo dessa natureza. Voltei. Então, acredito que vai ser dessa forma o seu convencimento, tá? Artigo 977. Então, a respeito da capacidade, né, a gente foi do 972 até o 976. Nada. A partir do 977 são algumas disposições comuns. Por exemplo, o 977 fala assim: faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Então, vamos lá. Eu e a minha esposa somos casados e o regime do nosso casamento é o da comunhão universal de bens, né? Tudo que nós tínhamos antes do casamento, tá? Agora é dos dois, né? Nós unimos nossos dois patrimônios em um só, tá? A ideia da sociedade, vamos lá, é porque o Código Civil mudou. A ideia é que uma sociedade seja formada por, no mínimo, 2 pessoas, né? Exceto a sociedade limitada, que agora pode ser, né, constituída por uma pessoa só, mas a sociedade anônima continua 2, tá? A sociedade em conta de participação, sociedade, depois a gente vai ver os tipos de sociedade. Mas a sociedade limitada pode ser, hoje em dia, criada, né, constituída por uma pessoa só. Mas vamos usar o exemplo da sociedade que, no mínimo, tem que ter 2 pessoas, tá, para a sua constituição. Tá? Se eu tenho 2 pessoas, as 2 pessoas vão contribuir para a formação do patrimônio, do capital social desta sociedade. Tá? Aqueles que defendem que os casados sob o regime de comunhão universal de bens, tá, eles vêm, é uma defesa que vem do direito de família, né, da proteção patrimonial dos bens familiares, tá? Então, desculpa, nada a ver, é do direito de família a separação. Aqui a ideia é que, se 2 pessoas estão, né, unindo forças, unindo ideias, unindo capital para a formação de uma sociedade empresária, cada uma tem que contribuir com uma parte do seu patrimônio. 2 patrimônios, tá? Vamos supor que seja 50% de cada um. Então, 50% do capital social é de uma pessoa, 50% do capital social é de outra. 2 patrimônios, tá, para formar a sociedade. Na hipótese do casal, casado sob o regime de comunhão universal de bens, ele só tem um patrimônio. O que é dele, o que é dele é dele. Então, na hora de constituir a sociedade, tá,
eles estão usando o mesmo patrimônio. Não tem separação. Então, esse artigo 977 impede justamente por conta, tá, da obrigatoriedade de pelo menos 2 pessoas estarem imbuídas em empreender e formar uma sociedade empresarial, tá? Desde que tenham cada um parte do seu patrimônio. Se é um patrimônio só, não tem sociedade nisso aí. É a mesma coisa que, né, 99,99% das cotas ser de uma pessoa e 0,01 ser de outra. Mesmo assim, tem o 0,01 que é de outra pessoa, que é de outro patrimônio, tá? Caso o registro seja da comunhão parcial de bens, poderia? Sim, tá? Por quê? Eles podem apresentar um patrimônio que eles tinham antes do casamento, tá? Então, tudo que eles tinham antes do casamento é deles, né? A partir daquele momento, a partir do casamento, tudo que eles tiverem vai ser do casal. E mesmo assim, é meio a meio, né? Costuma-se falar que os casados sob esse regime de comunhão parcial de bens são meeiros. Vocês vão aprender isso melhor quando for ver direito de família, tá? Mas a lei não proíbe casado sob o regime da comunhão parcial de bens. Só o da comunhão universal e o da separação obrigatória. Por que da separação obrigatória? Aí sim, né, tem os defensores do direito de família, tá? Direito familiar, na parte onde existe lá a defesa patrimonial da família, né? O patrimônio que você tem não é seu, né? Você adquiriu o patrimônio e ele não é seu. Ele é pelo menos 50% da sua família, tá? Então, né, os exemplos clássicos que a gente usa são dos maiores de 60 anos, que obrigatoriamente, né, tem que casar sob o regime da separação obrigatória. Então, maiores de 60 anos só podem casar sob esse regime. Então, não adianta a menininha querer dar o golpe no velhinho, que o velhinho não vai ter como, tá? Casar sob regime diferente. Então, já começa por aí. O direito de família proíbe o casamento sob outro regime. Tá? Porque seria muito fácil casar sob o regime de comunhão universal de bens. Tudo que ela não tinha vai juntar com tudo que ele tinha e a partir daquele momento vai ser tudo dos dois. Tá? Aí, né, o direito familiar proíbe por conta da proteção familiar, né, do patrimônio familiar. Então, o patrimônio que foi adquirido é familiar, é da família. Ele tem uma parte, tá? E com aquela parte ele faz o que ele bem entender, mas 50% do que ele tem pertence à sua família, né? À sua esposa, aos seus filhos. Então, os que defendem, né, a proibição de constituição de sociedade de pessoas casadas sob esse regime é justamente para a proteção do patrimônio familiar, tá? Artigo 977. Então, faculta seus cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que, tá, não tenham casado sob o regime da comunhão universal de bens ou da separação obrigatória. No 978, né, ele já diz que o empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, quer dizer, sem necessidade de autorização do seu cônjuge, qualquer que seja o regime de bens, aí aqui já, né, não tem mais proibição, qualquer que seja o regime da comunhão universal, parcial, separação total, tá? Alienar os imóveis que integram o patrimônio da empresa ou gravá-los em ônus real, tá? Alienar imóvel que integre patrimônio da empresa. Então, vamos lá. De novo, direito familiar, direito de família, tá? Tudo que pertence a um dos cônjuges, 50% é do outro. União estável cai no regime parcial, tá? Ele é equiparado ao regime parcial.
Boa pergunta, que o direito de família vai responder melhor que eu. Mas, tá? Existe, né, da mesma forma, o direito familiar vai proteger primeiro, vai proteger o negócio, a venda, tá? Até porque, dependendo do que ele está vendendo, ele não pode vender sozinho, tá? O máximo que ele pode fazer é dinheiro. Tirar dinheiro e comprar. Agora, vender uma coisa para comprar outra, para dar, né? O próprio direito de família, a própria família vai questionar, né? Justamente essa negociação, porque o patrimônio é da família e ele só tem direito a 50%, então ele não poderia vender. Tá? Agora, se for dinheiro, o dinheiro já fica mais difícil. Tá? Então, ele pode presentear, tá, com dinheiro. Agora, vender uma coisa para comprar outra e colocar isso como se fosse adquirido na constância do casamento, com certeza a família vai requerer, né, que se faça uma auditoria nisso aí e não vai concordar e vai querer anular o negócio. É certo. A gente está falando de família abastada, tá, gente? Nós, meros mortais, isso nunca vai acontecer, não. Tá? Meros mortais, isso é para quem tem muito dinheiro, né? Aquelas famílias quatrocentonas lá de São Paulo, né? No centro do Rio ainda tem algumas. Mas é para gente que somos de meros mortais, isso aí é nada, tá? Então, o empresário casado, né? Ele é empresário, tem a esposa dele, né? Tem os sócios deles, ou então tem o negócio dele sozinho, mas é casado. E quer vender, quer alienar, ou quer dar em garantia, né? Com ônus, um imóvel que integra o patrimônio, tá? Da sociedade, ou o patrimônio da atividade empresarial que ele exerce. Esse patrimônio, tá, faz parte do patrimônio da empresa, faz parte do patrimônio, né, da atividade que ele exerce, atividade empresarial. Não é um patrimônio pessoal, né? Ele deixou de ser pessoal a partir do momento que ele passou a integrar a empresa, né? Vamos supor que ele tenha dado aquele imóvel para como parte do capital social, tá, daquela negociação. Esse imóvel pode ser alienado sem autorização do cônjuge, qualquer que seja o regime de casamento. Aí vocês vão falar assim, mas 50% da sociedade empresarial não é dela? Sim, quando eles se separarem. Tá? Enquanto ele estiver gerindo aquela sociedade empresária, enquanto ele estiver gerindo aquele negócio, tá? Ele tem que ter liberdade para poder trabalhar. Então, a hipótese de liberar o patrimônio da empresa porque ele tem que ter liberdade para trabalhar. Mas, senão, né, como é que fica a vida do empresário casado? Tudo que ele fizer, ele tem que pedir lá o beijamão da esposa, ou vice-versa. A mulher empresária tem que pedir autorização ao marido para poder fazer ou não. E se tiver, né, em cima da hora, em reunião, tiver que resolver naquele mesmo momento, ele perde o negócio. Tá? Então, os bens que fazem parte do patrimônio do negócio estão liberados para alienação, estão liberados para ônus reais, tá? Você colocar lá uma cláusula de ônus, darem garantia, sem autorização do cônjuge. Agora, se for a casa de praia que eles têm, ele quiser vender, tem que pedir autorização ao cônjuge. Aí ele não pode vender sozinho, tá? Mas vocês fiquem tranquilos que vão aprender isso melhor lá no direito de família, quando vocês virem lá o direito de família, tá bom? Aqui é só para a gente poder ilustrar. 979. Além de, no registro civil, serão arquivadas e averbadas no registro público de empresas mercantis, na junta comercial, os pactos e declarações antinupciais do empresário. Espera aí, gente, só um minutinho.
Então, além de... Lembra que eu falei? Tudo que é importante, tá? Para que terceiros tomem conhecimento, o empresário tem que registrar lá. Então, além de, no registro civil, serão arquivados e averbados no registro público de empresas mercantis os pactos e declarações antinupciais do empresário, o título de doação, herança ou legado de bens clausulados de incomunicabilidade ou inalienabilidade. Então, se a gente está tentando negociar um bem e esse bem tem cláusula de incomunicabilidade, isso tem que ser registrado, né? Ou esse bem tem cláusula de inalienabilidade, isso tem que estar registrado lá na junta comercial. Então, toda a informação importante, né, tem que estar registrada na junta comercial, que é para dar publicidade a quem interessar, tá? A quem quiser. Até porque todo o registro na junta comercial, a gente vai aprender isso, é público. Você pode requerer uma certidão com a informação que você quiser a respeito de qualquer registro que esteja na junta comercial, sem precisar dizer por quê. É só pagar. Mas não precisa de justificativa. Qualquer pessoa pode, tá, extrair uma certidão com a informação que quiser da junta comercial, sem justificativa nenhuma. A gente vai ver isso quando for ver a lei do registro empresarial. Impedidos de exercer empresa. Então, algumas figuras não podem exercer atividade empresarial, tá? Essas figuras são impedidas. Vamos ver que figuras são essas. Deixa eu ver se vai aparecer. Agora foi. Então, vamos lá. Só para a gente ter uma noção maior. Então, impedidos de exercer empresa. Deputados empresários, se a empresa, tá, tiver relação com o poder público. Então, eu sou deputado, aí tem, né, vários deputados são empresários, ou eram empresários, ou continuam sendo empresários e deputados ao mesmo tempo, só que as suas empresas não podem ter relação com o poder público enquanto ele é empresário da empresa. Se ele se afastar do cargo de empresário, né, e passar a ser somente um mero sócio, que seja o sócio majoritário, mas ele não é mais o administrador, não é mais o gestor, tá? A lei não impede, coisa que eu acho errado, né? Eu acho que empresa nenhuma pertencente a político nenhum poderia ter relação nenhuma com o poder público. Claro, é nítido, tá, o interesse nessas ações, mas aqui diz que eles só não podem ser empresários. Acho que se tiver sócio, mesmo que seja sócio minoritário, tem, então não pode, tá? Mas estamos na França. Isso só acontece na França, aqui no Brasil não acontece, não. Funcionários públicos. Então, funcionários públicos também não podem ser nem empresários individuais, nem diretores, nem controladores de sociedades empresariais, né? Acho que o próprio Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, federais também, deve conter lá uma cláusula que impede ele de ser empresário, tá? Então, funcionário público pode... mas eu conheço funcionário público que tem o MEI, né? Se cadastrou lá no MEI para ganhar o benefício do plano de saúde, que saía mais barato para ele. MEI é um cadastro, tá? E não é a inscrição, tá, da pessoa que o torna empresário. A gente vai ver isso já já. Não é a inscrição dele que o torna empresário. Quem torna empresário é a atividade que ele exerce, tá? Então,
E o MEI nunca vai se registrar como empresário e exercer atividade empresarial, até porque ele tem que cumprir uma carga horária semanal, tá? Ele não vai conseguir conciliar. Então, funcionário público de qualquer esfera, União, Estado e município, não pode ser empresário, nem empresário individual, nem gestor, controlador, diretor, tá? De empresa. 3. Membros da magistratura e do Ministério Público. Da mesma forma, o estatuto lá da magistratura e do Ministério Público impede, tá, que eles sejam empresários individuais, diretores, controladores de sociedades empresárias. Tá? Eles só podem ser cotistas ou acionistas. Militares na ativa. Também o Código Penal Militar proíbe. Inclusive, constitui crime militar, né, se o militar estiver exercendo atividade empresarial. Corretores e leiloeiros, né, corretores e leiloeiros públicos também são proibidos de exercer atividade empresarial. Médicos em relação à farmácia e laboratório. Então, o médico não pode ser, tá, empresário individual e abrir uma farmácia, por exemplo, ou um laboratório, ou ser o diretor de uma empresa, tá, que esteja gerenciando um laboratório ou uma farmácia. O médico não pode também, além da própria medicina. Os falidos não reabilitados. Falido não reabilitado é aquele empresário que sofreu um processo falimentar, tá, e ainda não teve as suas obrigações de quando ele era empresário, tá, declaradas por sentença transitada em julgado que tenha, tá, extinguido as suas obrigações. Então, no processo falimentar, lá no final do processo, o empresário tem que requerer ao juiz a sentença que desobriga ele, tá? Que desobriga não, que extinga as suas obrigações enquanto empresário, dentro daquele processo. Enquanto ele não tiver essa sentença transitada em julgado, extinguindo as suas obrigações de quando ele era empresário, ele não pode nem ser sócio. Tá? Nem ser sócio ele pode. Então, o falido não reabilitado é o empresário que passou por um processo falimentar e não teve ainda a extinção das suas obrigações. Estrangeiros, né? Estrangeiros. Aí a gente tem que ter aqui do estrangeiro pessoa física e jurídica, tá? Em relação à pesquisa e lavra dos nossos recursos minerais, então eu não posso ter uma empresa estrangeira que vá ser o gerente, o administrador de um negócio e o objeto desse negócio seja os nossos recursos minerais, tá? Nem hidráulicos, né? Nem com a água. Tá? Da mesma forma, a gente não pode ter um empresário estrangeiro que seja detentor lá da administração de uma empresa jornalística de radiodifusão. Tá? Então, esses temas, eles são... essas áreas, desculpa, são áreas restritas aos brasileiros natos, tá? Os estrangeiros podem, no máximo, ser sócio, né, num montante de 30% do capital da empresa. E os empresários individuais e sociedades que sejam devedoras da Previdência Social. Então, todas essas figuras são os impedidos legalmente que a gente viu lá no artigo 972. Para ser empresário, eu preciso ter capacidade plena e não estar nessa relação aqui, não ser impedido legalmente. Então, o empresário individual é a pessoa física, tá? Que ele pode ter uma empresa individual ou firma individual. O empresário coletivo é a pessoa jurídica, a sociedade empresária, tá? Empresário individual coletivo é a pessoa jurídica que explora a respectiva atividade empresarial de circulação ou produção de serviços. Então, denomina-se empresa atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços. Nós vimos isso na última aula, mas eu disse que eu sempre vou repetir isso.
Então, de acordo lá com as teorias de Askine, não se confundir empresa, atividade exercida pelo empresário, nem com o empresário, que é o sujeito da relação, nem com o estabelecimento empresarial, né? Aí aqui a gente tem o perfil funcional, o perfil subjetivo e o perfil objetivo que a gente viu lá, né, de Askine. A empresa, o empresário, o sujeito da relação e o estabelecimento empresarial. Está repetido aqui. Aqui tem a definição de empresário, mas depois a gente vai ver, vai ter uma aula só de empresário. Espero essa aula hoje ainda. Características do empresário individual. Então, a gente caracterizou aqui nesse slide, tá, o empresário individual de acordo com a definição do artigo 966, que nós vimos na aula passada. Tá? Então, características do empresário individual. Pessoa que age profissionalmente, né, a gente já tinha falado sobre isso, que exerce uma atividade econômica empresarial com organização, quer dizer, com a organização dos fatores de produção. Professor, os estrangeiros podem ser sócios com no máximo 30%, tanto para a atividade jornalística de radiodifusão, quanto para a atividade de pesquisa de lá. Isso aí, tá, Renan? Para os dois não, está faltando um aqui. Ah, tá certo. Lavra de recursos minerais, tá? E hidráulicos, isso, está faltando aqui o hidráulico. Só podem 30%, tá? Eles podem ser sócios, eles não podem ter o domínio, tá? Imagina o estrangeiro tendo domínio das informações, né, aqui dentro do Brasil, poder fazer o que bem entender. Apesar de que os brasileiros já cagam muito no pau por causa disso, mas não pode, tá? É informação e todo mundo sabe que informação hoje é tudo, tá? Então, características do empresário: pessoa que age profissionalmente, que exerce atividade econômica empresarial, com organização, quer dizer, organiza os fatores de produção, capital, mão de obra, tecnologia, insumos, para quê? Isso tudo para produzir bens, né? Ou fazer com que esses bens circulem dentro da economia, ou para a produção e circulação de serviços também, tá? Essas são as características do empresário. Eu não sei se com vocês eu cheguei a comentar, mas a turma da manhã me perguntou, quando me perguntou sobre empresa de pequeno porte e de microempresa, tá? Lei Complementar 123 de 2006, tá? Ele faz o enquadramento das sociedades empresárias, tá? Ou empresário, dependendo da situação do seu faturamento aí, não empresário individual, que ele tem limitação, né, de faturamento a R$81 mil por ano. Acima disso, ele tem que, né, fazer a sua transformação. Mas você está constituindo, né, uma sociedade empresária se, porventura, você auferir, no máximo, tá, no final de um ano calendário, 360 mil, você pode ser enquadrado como microempresa. E o que isso quer dizer? Quer dizer, você pode pagar tarifas menores de impostos, né, de acordo com a lei. Aí tem a tabela lá, quem quiser consultar a lei, tá? Então, a tarifação é menor. Assim como, se você passa dos 360 mil e não ultrapassa 4.800.000, você é enquadrado como PP, empresa de pequeno porte. Não sei se vocês já observaram algumas notas fiscais, né? Do lado do nome empresarial, tá? Pode vir lá escrito ME ou EPP ou EIRELI. A EIRELI é tipo societário. Tipo societário não, é tipo de pessoa jurídica. Tá? A EIRELI pode ser ME ou EPP. Pode ter tudo lá. O nome empresarial, EIRELI, ME, EIRELI, EPP. Quer dizer, aquela empresa foi enquadrada como, né, ele pediu o seu enquadramento como uma empresa de pequeno porte ou uma microempresa de acordo com o seu faturamento. Está tudo lá na lei
Complementar 123 de 2006. Vamos seguir. Eu só abri um. Deixa aqui eu abrir o outro aqui. Faltou um slide. E aí, gente? Tá tranquilo essa parte aí? Deu para entender legal? Então, vamos falar sobre o estabelecimento empresarial, né? No finalzinho, eu disse que a gente não pode confundir o empresário com a sociedade empresária, nem com o estabelecimento empresarial. Deixa eu colocar esse slide aqui para vocês. É só uma definição. Eu vou colocar algumas definições aqui para a gente acompanhar. Oscar Barreto Filho, autor do estudo mais profundo acerca do estabelecimento empresarial no direito comercial brasileiro. Sim, todo esse material já está lá, tá? No Google Classroom. Destaca que existem diversas teorias, tá? Que explicam o estabelecimento empresarial e definem a sua natureza jurídica. Nós vamos ver uma dessas teorias, que é a teoria das universalitas, tá? Das universalidades. Por quê? Né? Consideram o estabelecimento empresarial uma universalidade, uma união, né? Uma unicidade, tá? Então, o estabelecimento empresarial... Por que eu estou falando isso? A gente vai ver por conta da sua definição, tá? Então, a definição que está no Código Civil a respeito do estabelecimento empresarial, tá? Ela se enquadra nessa teoria, né, das universalistas, né? Porque consideram o estabelecimento empresarial uma universalidade, tá? E o que vem a ser universalidade? Universalidade é o conjunto de elementos que, quando reunidos, podem ser concebidos como coisa unitária, ou seja, algo novo e distinto que não representa a mera junção dos elementos que o compõem, né, dos elementos componentes. Então, vamos lá. A gente está falando que, deixa eu pular esse slide aqui e ir lá para a definição. A gente está falando que o estabelecimento empresarial é uma união, né, de várias coisas, que é tida como uma coisa só. Todas aquelas coisas juntas são tidas como uma coisa só. Está lá no artigo 1142 do Código Civil a definição, tá, de estabelecimento. Considera-se estabelecimento todo o complexo de bens organizado para o exercício da empresa por empresário ou por sociedade empresária, tá? Então, o estabelecimento, ele é organizado pelo empresário ou pela sociedade empresária para o exercício da sua atividade. Então, vamos entender que a teoria das universalidades, né, ela se divide em duas, tá? A Universitas Iuris, ou a universalidade de direito, né, ou a Universitas Facti, ou a universalidade de fato. O que diferencia uma da outra? A universalidade de direito, né, a teoria que entende que uma universalidade, um conjunto de coisas, um conjunto de bens, se torna uma coisa unitária porque a lei determina dessa forma. Tá? Então, é a lei que diz que aquele amontoado de coisas é uma coisa unitária. Então, o amontoado de bens, né, de uma sociedade empresária ou de um empresário que faliu, tá, é tido como uma massa falida. Por quê?
a lei de falência, a lei 101, determinou dessa forma, que todos os bens, todo patrimônio, tá, do empresário, da sociedade empresária que faliu, que tenha sofrido processo de falência, né, faça parte da massa falida, tenha responsabilidade de pagar os seus credores, tá? Vai ser representado, vai ter personalidade jurídica, tá? Enquanto ela existir. Então, a norma diz isso. Da mesma forma que diz que todos os bens de uma pessoa, tá, que faleceu formam o espólio. Espólio é a reunião de bens que aquela pessoa deixou. Tá? Se aquela reunião de bens, tá, vai para os herdeiros ou vai para os seus credores, quem vai decidir isso é a lei, o juiz. Tá? Por isso que dizem que morto não paga dívida, mas ele deixa, às vezes, né, um patrimônio que faça pagar. Já ouviram falar em herança maldita? Né? Herança maldita é aquela que você não recebe, porque o morto devia tanto, que tudo que ele tinha só servirá para pagar os seus credores. E você, como herdeiro, vai ficar sem nada. Claro que você não vai precisar pagar a dívida do morto, né, com o seu patrimônio. Mas o patrimônio que ele deixar, né, vai ser ou não suficiente para pagar os seus credores que vão se inscrever lá no seu espólio. Tá? Da mesma forma que os credores de uma sociedade se inscrevem no processo falimentar para receber os seus créditos. Tá? Então, tendo como, né, a ideia de estabelecimento, a definição do artigo 1142, tá? O que vocês entendem que... esqueci. Universitas facti, né? Universalidade de fato. A reunião de bens que acompanha é determinada por um ato de vontade. Então, o conjunto de elementos reunidos, né, que tornam aquela coisa uma coisa unitária, que tornam aquela coisa uma coisa única, não advém da lei, e sim por um ato de vontade. Pode ser um ato de vontade de uma pessoa jurídica, de uma pessoa física, tá? Mas o que determina que aquele conjunto de coisas se torne uma coisa só, tá? É a vontade de alguém. É um ato de vontade. Tá? Então, eu trouxe como exemplo aí uma biblioteca. A reunião de livros, né, organizados, catalogados, né, separados por tema, no local, né, administrado. Isso é uma biblioteca. Existe alguma norma, tá, que diga que aquela reunião de livros ali é uma biblioteca? Foi a norma que determinou, tá, que X número de bezerros formem um rebanho? Né? Se você quiser ter um rebanho, você que vai ter que correr atrás disso. Né? Você que vai ter que investir, você que vai ter que investir em local para colocar todo mundo, em reprodução, em alimentação. Tá? Não é a norma que diz como é que vai ser. Então, a reunião desses animais, né, em um rebanho é um ato de vontade de alguém. A reunião daquele monte de livros catalogado especificamente, quem determina é um ato de vontade. A frota de veículos comprados pela empresa se inclui na universalidade de fato? Vou te responder já já. Aguenta aí. Deixa eu fazer a minha pergunta primeiro. Então, vamos lá. Com a definição... Ai, desculpa, gente. Ainda bem que eu estou sozinho, posso espirrar sem colocar a mão. Com a definição do estabelecimento empresarial, né, tida lá no artigo 1142, que considera
o estabelecimento, todo o complexo de bens organizado por empresário ou por sociedade empresária para o exercício da empresa, ela se enquadra melhor na universalidade de direito ou na universalidade de fato? Hein? Qual dessas teorias, a da Universitas Iuris ou da Universitas Facti, se enquadra melhor na definição que nós temos no Código Civil para estabelecimento empresarial? Alguém? Alguém? Mara, você que me fez a pergunta aí. Porque quem está organizando, tá, todo aquele complexo de bens é o empresário, é o ato de vontade do empresário. Se eu não quiser, se o empresário não quiser, ele não vai, tá, organizar nada. Ele vai curtir a vida dele, tá? Então ele vai ser um funcionário. Então, toda empresa, toda sociedade empresária, tá, ela tem o seu complexo de bens organizado pelo empresário, tá? Então, a teoria que se adequa à definição de estabelecimento empresarial é de que a universalidade de bens é uma universalidade de fato e não de direito, porque a reunião de bens que a compõe é determinada por um ato de vontade, vontade do seu administrador, tá? Então, tá? Estabelecimento empresarial é uma universalidade de fato, tá? Para corroborar o que foi dito, o estabelecimento empresarial não decorre de determinação legal, mas da vontade do empresário que articula os fatores de produção no intuito de explorar um determinado empreendimento e oferir lucro. Aqui a gente tem que diferenciar um pouquinho estabelecimento empresarial de patrimônio. Mas deixa eu passar um slide só para a gente entender. O que compõe o estabelecimento empresarial? Então, o estabelecimento empresarial é composto por bens corpóreos e bens incorpóreos, né? Bens materiais e bens imateriais. Bens materiais, corpóreos, mercadorias, instalações, equipamentos, veículos, utensílios, tá? Tudo que é palpável, tá? A gente vai chamar de bem corpóreo, tá? Só que o estabelecimento empresarial, o prédio onde é exercido, o prédio onde é alocado tudo isso, a frota de veículos, tudo isso são bens corpóreos. Só que a empresa também tem bens imateriais, bens não palpáveis, tá? O que vocês acham que são bens não palpáveis? Bens incorpóreos, tá? A sua marca, o seu nome empresarial, o desenho industrial que ele tem registrado, as patentes que ele tem de invenção, que foram concedidas pelo INPI, tudo isso são bens incorpóreos, tá? São tidos como bens, mas são bens imateriais, que agregam muito valor. Então, a reunião de todos esses bens chama-se de estabelecimento empresarial. Então, aquela ideia que eu falei para você, que eu vou lá no estabelecimento empresarial do meu amigo, ainda não está muito certa. Por quê? O local onde se exerce a atividade empresarial, né, faz parte do estabelecimento empresarial. Porque o estabelecimento empresarial é muito mais amplo que isso, né? O estabelecimento empresarial também tem maquinário, também tem a frota, também tem a marca, também tem o título da empresa, também tem o nome empresarial, entendeu? Ações. Aí, o que eu falei? A gente tem que diferenciar estabelecimento empresarial de patrimônio, tá? É muito pequena a diferença. Porque tudo isso que eu falei é patrimônio, tá? Os bens materiais e os imateriais fazem parte do patrimônio da empresa. Às vezes o prédio onde está instalada aquela sociedade empresária não é patrimônio da empresa, é um prédio de outra pessoa, né? É um prédio alugado, tá?
Um prédio que não exerce ali atividade, mas o prédio não é daquela sociedade empresária. Aquele prédio, né, é um contrato de aluguel, por exemplo. Então, já não faz mais parte. Patrimônio é tudo que a empresa tem, tanto como bens, tá? Corpóreos e incorpóreos, como direitos e obrigações, tá? Então, a parte contábil da empresa também é patrimônio, só que não faz parte do estabelecimento empresarial, tá? Mas é sucinta a diferença. Então, patrimônio é todo conjunto de bens e direitos que a sociedade tem, ou que o empresário tem. Estabelecimento empresarial são todos os bens corpóreos e incorpóreos, tá? Organizados para exercício da atividade empresarial. Só para a gente poder diferenciar um pouquinho o que é patrimônio e o que é estabelecimento empresarial. Tá? Estabelecimento é um pouquinho mais restrito, patrimônio é um pouquinho mais robusto, porque agrega os direitos e obrigações. Ok? Era para estar aparecendo na minha foto aí, mas não sei por que não está aparecendo. No meu computador está aparecendo. Eu tenho que começar a falar sobre alienação do estabelecimento empresarial, mas não vai dar tempo. Então, só para a gente finalizar aqui, eu coloquei algumas observações bem relevantes em relação ao estabelecimento empresarial, ao patrimônio, né, daquela sociedade, aos bens que compõem aquela universalidade de fato, né. O direito civil e o direito penal, tá, existem normas pertinentes à proteção a esses bens, tá? Então, nós temos normas lá que protegem os bens contra dano, protege os bens contra posse, né? Protege os bens contra roubo, tá? E por aí vai. Então, existe uma proteção muito grande, tá, aos bens materiais, dentro do arcabouço do direito comum. Cadê, professor? Cadê o quê? O que você quer? Eu não estou mais partilhando o ecrã. Cancelar. Era para aparecer a minha foto aqui. Só na turma de vocês que acontece isso, gente. Meu ecrã. Na turma da manhã fica direitinho. Está partilhando. Não estou partilhando nada, gente. Deixa eu parar de partilhar. Eduardo Pontes. Eduardo Pontes é que está aparecendo aí, mas não sei por que não. Ele está com o microfone fechado. Mas vamos lá. Vocês me veem aí no... Nem embaixo está aparecendo mais. Só quando eu compartilho o ecrã. Então, existe, né, na nossa legislação, proteção aos bens corpóreos, proteção aos bens incorpóreos, tá? Direito industrial, por exemplo, protege as marcas, protegem as patentes, né? São normas de proteção, tá, a esses bens imateriais, esses bens incorpóreos. Então, existe lá proteção à sua marca, proteção à sua patente, ao seu desenho industrial, tá? A indicações geográficas. Então, o direito industrial protege, tá, os bens imateriais. A lei de locações protege o ponto onde é explorado aquele negócio. O imóvel não, tá? Porque o imóvel pode não ser seu. Agora, imagina o imóvel não sendo seu e o dono do imóvel queira retomar o seu imóvel. Um negócio que você já tem ali há 10 anos. Como é que fica o seu negócio? Né? Então, depois a gente vai ver que a lei de locações protege aquele ponto comercial ali, tá? O ponto empresarial. O dono do imóvel pode requerer o imóvel, sim, em algumas situações, porque senão você pode obrigá-lo, tá, a renovar o contrato de locação judicialmente. Ele não tem como não renovar, tá?
Judicialmente, existe proteção legal ao ponto onde você esteja empresariando. Existe proteção ao nome empresarial, né? Existe uma norma própria que fala do registro de empresa, a Lei 8934. Então, todo conjunto, tá, de coisas, de bens que fazem parte do estabelecimento empresarial tem sua proteção jurídica. Ok? Vamos terminar por aqui. Deu para andar bastante, mas ainda estamos atrás da turma da manhã. 20 minutinhos eu acabava de falar sobre o estabelecimento empresarial. Então, para a próxima aula, quem quiser pode trazer o Código Civil, que a gente vai ler, né? A gente vai falar dos artigos 1042 ao 1049. Tá? Vamos destrinchar um pouquinho esses artigos para a gente poder entender a respeito do contrato de trespasse, né? O contrato de alienação de um estabelecimento empresarial. Tá? Vamos mais até 20 minutos. Não posso, eu tenho que dar uma paradinha aqui, tomar uma água, que daqui a pouco eu tenho mais outra aula até 10 horas com outra turma. Tem que dar uma descansada na voz aqui. Falou? Mas prometo que a gente vai se igualar com a outra turma. Boa noite aí para vocês, tá bom? Quinta-feira a gente se vê de novo, tá? Não sei se já vai ser... Se eu mudar o aplicativo, eu aviso a representante. Se não, tá? Fica para a próxima semana a mudança do aplicativo. Tá bem? Fiquem com Deus aí.